E antes de começar o quadro Eu Me Cuido e Você, eu quero deixar uma mensagem especial, que é a principal razão de eu me cuidar. Uma pessoa que mora no meu coração e me faz a pessoa mais feliz do mundo. Tainá, minha filha, que faz 20 anos nesse dia 14 e tem sido a razão para muitas lutas e muitas conquistas. Uma jovem guerreira que todo dia mostra força e determinação para conquistar grandes sonhos. Filha, eu me cuido, mas sei que você cuida de mim todos os dias. Essa convivência fez a vida valer a pena e vai fazer ainda mais. Há 20 anos nós giramos juntas e o mundo ficou muito melhor assim. Filha, eu te amo. E hoje vocês acompanham no quadro Eu Me Cuido e Você, o meu retorno aqui na nutricionista, na Marcela Müller. Eu já estou com o meu exame de bioimpedância, que vocês acompanharam no Dr. Chanechar Júnior a semana passada. Eu vim trazer para ela e ver como que foi, o que ela acha dos resultados. Vocês vão acompanhar toda essa consulta e tem novidade nesse quadro, gente. Vocês não saiam daí, porque o quadro tá cheio, tá com muita coisa bacana. E agora, Marcela, eu passei já pelo Nechar, fiz minha bioimpedância, tava morrendo de medo de fazer a bioimpedância, que eu achei que aquele cardápio, falei, meu Deus, quanta comida eu vou engordar nesse mês, e a preocupação de estar parando de fumar junto, todo mundo fala que para de fumar, engorda, eu falei, eu preciso parar, não posso engordar, então eu fui fazer tenso o exame, eu estou trazendo para você dar uma olhada. Vamos lá, no seu peso... 63,8, caiu meio quilo. E quando a gente fala de peso, eu falo que as pessoas elas ficam muito presas a peso, né? E eu acho que isso é um detalhe do quanto de benefício que vai trazer quando a gente faz uma alimentação equilibrada, quando a gente faz uma atividade física. E quando você vai subir na balança, às vezes você fala assim, mas caramba, baixou muito pouco. E na hora que você vai ver a composição corporal, você perdeu gordura, você ganhou massa magra. Aí você fala, mas como assim? Tipo, baixou só meio quilo. E no seu caso foi isso, né? Que de 63,8 você caiu para 63,3, quer dizer, como assim eu caí meio quilo, né? Aí na sua massa muscular, olha que fantástico, de 24,2 você foi para 25,6 quilos, que acabou ganhando 1,4 kg. E ganhar 1,4 kg, pensa que é simples assim, garota? Você foi muito bem, estou muito feliz. De 30,7% de gordura, você caiu para 26,7%, então 4% de gordura. Então, eu acho que um resultado menor que isso, impossível. Eu acho que a sua dedicação aqui, é claro, que todos esses profissionais te acompanhando, fazendo o possível para poder te ajudar, mas se não fosse você, se não fosse todo o seu esforço, esses resultados não estariam aqui. Esse esforço só é possível porque vocês me orientaram durante todo esse processo. Porque sem a orientação dos profissionais também, eu não saberia fazer o exercício, eu não saberia as vitaminas que eu precisava estar suplementando, eu não ia saber comer. Imagina que eu ia comer o cardápio que você me passou. De jeito nenhum, Marcela. Então, assim, são todos os pontos que juntos fazem a diferença, né?
E eu estava ontem conversando, inclusive, com um amigo meu. Ele falou assim, Alessandra, faz 3 anos que eu estou na academia. Eu não ganho nada de massa magra. Eu não ganho 1 grama, não perco 1 grama, nem a balança muda. Pra mim, continua tudo igual. Eu falei assim, tá vendo a diferença que faz ter profissionais, né, Marcela? Eu acho que faz toda a diferença, porque a gente vai adequar o que o paciente precisa. Então, de acordo com cada área de um profissional que vai te ajudar, ele vai tentar equilibrar de acordo com sua individualidade, porque isso é o mais importante. Então, a gente vê, através de exames laboratoriais, a gente vê qual que, no meu caso, né? Eu vou ver qual que é a sua real necessidade, o que está deficiente, o que está em excesso, onde que a gente vai equilibrar para a gente começar bem, porque depois a gente vai fazendo ajustes. E para um começo, você começou muito bem. Então, adorei, parabéns, você está sendo muito guerreira. Ai, que delícia. Agora, curiosa, né? O meu cardápio, a minha alimentação, para essa próxima etapa agora, esse próximo mês de acompanhamento, ele vai ter alteração, vai ter alguma mudança? Ou tá dando certo, a gente vai continuar com ele? Então, aí eu acho que agora é super importante esse primeiro retorno, porque dentro do que até a gente andou já conversando, né? Conversando pelo WhatsApp, tentando esclarecer algumas dúvidas, porque eu queria saber se você estava já adapta com esse primeiro cardápio, porque qualquer dificuldade eu já ia intervir em alguma coisa, tipo mudar alguma estratégia. Mas como você está indo muito bem, fazendo tudo o que a Nutri está pedindo, então eu acho que assim, vamos conversar um pouquinho sobre cada refeição que você está fazendo e tipo, se tiver dificuldade, alguma delas e não está conseguindo fazer alguma, eu posso fazer alguma alteração, senão ainda a gente vai manter a linha. Muito bom. E, gente, vocês não têm noção, vocês vão amar o programa de hoje. Porque hoje tem surpresa para vocês. Tem muita gente que recebe também o cardápio da nutricionista e fica perdido, né, Marcela? Não sabe o que fazer. E hoje nós vamos ensinar isso para vocês, porque olha que privilégio, eu vou com a minha Nutri ao supermercado. Nós vamos fazer as compras dessa dieta juntas e lá ela vai poder falar o porquê de cada alimento, porque às vezes você vê alguma coisa no cardápio e você fala, mas por que eu tenho que comer isso com isso? Mas surgem muitas dúvidas. E hoje com a minha Nutri, que é um show, vai explicar tudinho para vocês, não é isso? Isso, acho que faz tanta diferença se a gente pudesse, eu brinco, né, com os pacientes. Porque, Marcela, tipo, eu fiquei perdida em comprar qual marca, é essa ou essa? Tipo, na hora que eu falo de um alimento, às vezes ele não encontra em determinado tipo local, né? Então tem que ficar procurando. Então por isso que também, às vezes eu dou algumas opções. É um tipo de alimento, mas eu dou até algumas opções, algumas marcas, porque senão, tipo, vocês ficam mais perdidos ainda. Aí tem gente que fala assim, você precisava ir no supermercado, fazer uma filmagem, tipo, no supermercado das coisas que você mais gosta e das coisas que você passa pra gente. Porque se todo mundo pudesse com a Nutri no supermercado, fala, Marcela, seria muito melhor. Com certeza. E como eu disse pra vocês, morram de inveja, mas inveja branca, gente, porque com isso vocês vão aprender também. Mas eu vou com a Nutri ao supermercado. Vamos lá? E chegamos ao mercado. Agora vocês vão acompanhar tudo que está prescrito na minha dieta e o porquê de eu comer esses alimentos. E nós vamos começar pelas frutas, não é isso mesmo? Uhum. Vamos falar um pouquinho das frutas que até estão permitidas no seu primeiro cardápio e até as que ela gosta mais e algumas que eu coloquei devido a gente ter falado sobre alguma parte dos exames que estavam com deficiências nutricionais. Então a gente colocou algumas frutas mais específicas de acordo com as vitaminas que ela mais precisa. A maçã, eu tô comendo uma maçã no final da tarde com meu mix de castanha. O porquê que é importante essa fruta no final do dia e a maçã, no caso? Então, a gente tem algumas frutas que a gente gosta muito de colocar em estratégico na dieta do paciente, porque elas têm índice glicêmico baixo, ela tem uma quantidade grande de água e não vai fazer com que esse açúcar que às vezes a gente acaba consumindo muito uma fruta e ele acaba aumentando muito na corrente sanguínea. Então, se a gente colocar alguma fruta que ela tem baixo índice glicêmico e a gente está colocando junto com outro tipo de alimento, a gente acaba fazendo com que esse açúcar seja liberado na sua corrente sanguínea devagarzinho e não faz você ganhar gordura nenhuma.
Laranja, laranja. Aqui eu tenho uma dúvida, porque a laranja, ela tá sempre no meu almoço. Após o almoço, eu chupo uma laranja com bagaço, com tudo, não é isso mesmo? Sim. E por que a laranja? E por que comer o bagaço junto? E por que não tomar o suco de laranja? Bom, a queridinha laranja, né? Como ela é rica em vitamina C, o que eu tentei fazer? Como a gente colocou carne nessa refeição, que ela tá rica em ferro, para o ferro ser bem absorvido, a gente precisa colocar uma grande quantidade de vitamina C. Então a laranja, ela entra numa estratégia excelente. E ainda eu falei para você, né? Eu quero que você come a laranja e que ainda com a partinha branca dela, que são as fibras. Então, por quê? Quando a gente consome um suco, normalmente não vai ser só uma laranja. Normalmente um copo de suco vai ter pelo menos 3 laranjas. Então, é uma carga muito grande, às vezes, de frutose que nessa refeição a gente não está precisando, certo? Eu estou precisando um pouquinho mais da vitamina C e dessa fibra até para digerir melhor os alimentos dessa sua refeição. Então, uma laranja com bagaço é excelente. Agora, mais uma dúvida. Às vezes eu não consigo almoçar em casa ou no escritório e às vezes eu esqueci a minha marmita, esqueci de pegar a minha laranja, então eu vou ir num self-service. E aí normalmente eu como tudo certinho, vou lá, coloco a minha salada, minha carne, um tipo de carne 100 gramas, o arroz integral, só que chega na hora da fruta, você não acha uma laranja para você chupar ela. E que eu estou substituindo por uma fatia de abacaxi. Pode? Pode. Fiz uma escolha inteligente. Olha, gostei da escolha dela, gente. É assim, devido ao abacaxi, ele ter uma enzima, sabe o miolinho dele? Que ele é mais durinho, que às vezes as pessoas tiram esse miolinho. Ali tem uma enzima chamada bromelina, que se você conseguir comer ele depois de uma refeição, ajuda até na sua digestão. E também tem essa vitamina C que você está precisando. Então, fez uma escolha ótima. Ah, então eu acertei sem querer, Marcela. Deu certo sem querer, porque normalmente o abacaxi sempre tem, né? Então eu vou lá e pego uma fatia do abacaxi. E qual mais fruta? À noite, aí que tá, o que era a minha maior dúvida. Eu falava assim, gente, todo mundo fala que banana é super calórico, que banana isso, que banana aquilo. Aí na minha dieta tem banana na última refeição, às 10h20 da noite, na ceia. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? E é banana, só que não é a banana, só a banana, né, Marcela? E assim, ficou com medo da dieta, né? Que medrosa! E eu sei, e acontece isso muito com os pacientes. Às vezes ele recebe o cardápio, às vezes a primeira dúvida dele é de me mandar uma mensagem, mas por que eu vou comer banana à noite? Por que eu vou comer uma fruta à noite? Ou então um carboidrato da noite, né? Parece que ele é o vilão. E sendo que ajuda, principalmente, se a gente falar só da banana, que é o que você está comendo hoje, ela é riquíssima em magnésio. Acaba até você ajudando no relaxamento muscular. Ainda mais que você falou para mim de dificuldade para dormir, dificuldade de ter um sono de qualidade. Então, alguns alimentos à noite e ter uma boa digestão, não tem problema nenhum você comer essa banana se tiver um equilíbrio nutricional durante o seu dia todo. Nossa, tanta coisa nova que você fica perdidinha. Você fala, meu Deus, quanta coisa que a gente nem imagina. Então, na realidade, tudo tá na dieta por um motivo. Cada combinação existe porque foi feito exatamente para aquela pessoa, não é isso? Com certeza. E eu tento explicar muito isso para os pacientes, porque às vezes a gente sabe que a gente precisa comer uma maçã. A gente sabe que a gente precisa, às vezes, você fala muito do potássio, eu tenho que comer uma banana porque tem potássio. Mas assim, é interessante eu explicar o porquê que a gente está fazendo essas refeições, até vocês assimilando mais isso, eu tenho que comer isso por causa disso, eu tenho que comer isso, porque essa refeição, a Marcela explicou que vai fazer assim, assim, assim. Então vocês assimilando isso, eu acho que cria um vínculo até maior com o alimento e você, sabe, ter um carinho maior por aquilo. Porque não é simplesmente eu tenho que comer, pego, não, eu vou ter que comer e acabou. Não, se você criar, eu falo que a gente precisa criar essa intimidade com os alimentos. Se a gente cria isso, a gente não precisa fazer nada forçado também, porque não é porque eu vou falar assim para você, tem que comer isso que você vai comer. Eu quero saber as suas preferências e de acordo com o que você está precisando, a gente vai ajustando e colocando tudo que for preciso que seja saudável e gostoso, prazeroso para você.
Então, gente, agora nós vamos às compras e conforme a gente for fazendo as compras da semana, da dieta, do cardápio, a gente vai continuar batendo nosso papo aqui para esclarecer vocês, que eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu tenho um monte de dúvidas, vocês também têm. Ale, qual banana você vai pegar? Banana prata. Bom, olha lá, banana prata. A gente tem hoje vários tipos de banana. Aí vocês sempre perguntam, Marcela, qual que é a melhor banana pra gente consumir? Bom, eu gosto muito da banana prata para qualquer tipo de dieta. Porque às vezes a gente tem um pouquinho de sensibilidade com alguns tipos de banana. O que acontece a banana maçã? A banana maçã ela pode prender um pouquinho o intestino, mas na hora da consulta eu gosto de perguntar a preferência do paciente, porque às vezes ele vai falar para mim que não consome banana prata, então não tem problema nenhum ele fala, não Marcela, eu não consigo comer banana prata, pode ser outra? Sem dúvida, contanto que você se sinta bem comendo essa fruta, que não vai te causar problema nenhum. Ela tinha me dito, abacate, no meu cardápio tinha abacate, né? Não, você ia colocar, você perguntou, tem uma coisa que eu falei assim, eu odeio abacate, eu sei que tem um monte de gente que ama, que é maravilhoso, mas eu não consigo. E na minha dieta o abacate ele foi substituído por o quê? Pelo mix. A gente substituiu pelo um mix de nuts. O que a gente fez? Tem vários tipos de castanhas que são riquíssimas em gorduras. Então a gente colocou castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, amendoim. Tem mais um. Semente, foi semente de abóbora. Então é um mix que eu adoro, porque a gente está colocando gordura, a gente está colocando vitaminas, minerais como zinco, magnésio, selênio. Então essa fonte de gordura a gente substituiu do abacate. Então não é simplesmente eu tenho que comer abacate, não. Hoje tem vários tipos de outras fontes de gordura que a gente pode substituir tranquilamente, o paciente passa super bem, não é? Nossa, eu tô amando. Eu como castanhas todos os dias. Fiquei com inveja. E o meu dia sempre começa com ovos. Eu adoro ovos e assim, os meus ovos não são só ovos. Ele tem algo a mais, né? Ele tem o tempero, ele tem o queijo cottage de búfala. E por que essa combinação? Não só os ovos, porque entra o queijo também, Marcela. Bom, eu acho que assim, a primeira coisa, a hora que vocês olham os ovos, vocês vão falar assim, qual ovo eu compro, branco ou vermelho, né? Tem sempre essa dúvida. Então, devido à quantidade de proteína, a gente não está vendo diferença nenhuma nesses ovos. Às vezes a gente vai mais pelo preço do que pela cor, né? Então, se você fica com medo, não fique com medo, porque em média a gente está colocando um ovo. O senhor tem 2, né? 2 ovos inteiros. Então, a gente está colocando em média 6 gramas de proteína por ovo. Por quê? 3 na grama e 3 na gema. No branco e no vermelho, isso não difere. Um pouquinho que vai ter uma diferença é no tamanho. Então, às vezes, o tamanho do ovo que pode falar o quanto mais de proteína que ele tem e menos de proteína. Mas, em média, um ovo inteiro tem de 6 a 8 gramas. Então, fique tranquilo com o tipo de ovo que você está comendo. Agora, os queijos que a gente colocou, a búfala, porque como já tem uma quantidade grande de proteína, de gordura nessa refeição, que eu já coloquei os 2 ovos para ela, eu quis colocar um temperinho a mais desse queijinho que ela gosta, mas que ele tem uma gordurinha a menos. Então faz toda a diferença no ovo. E olha só, gente, o que nós acabamos de encontrar. Morangos orgânicos. E com isso, eu vou também diversificar a minha ceia, não é isso mesmo, Marcela? Com certeza. E a hora que a gente olha orgânico, a gente faz... livre de agrotóxico, fantástico. Porque assim, hoje tem alguns legumes, alguns tipos de frutas que tem mais agrotóxico. Então, a gente tem que fazer algumas escolhas para tentar, alguns tipos, falar, vamos tentar usar os orgânicos. Porque eu deixo até específico, né, na dieta. Se você conseguir achar esse alimento orgânico, consuma, compra e faz um estoque dele, porque eu acho que vale muito a pena. E o morango é riquíssimo em antioxidantes. Eu acho que mais do que estratégico para a gente colocar muitos antioxidantes na sua dieta, faz toda a diferença. Gente, agora nós vamos falar da parte dos legumes, das verduras. No meu cardápio tem legumes todos os dias, no almoço, no jantar.
E para facilitar a minha vida corrida, eu acabo utilizando o mix que você compra congelado, que fica muito mais rápido de ser feito. Mas isso é bom ou como que funciona? Pode, não pode? Então, como eu acho que você consumia muito pouco, né, legumes e verduras, quase nada, e eu te dei até a opção de comprar os congelados. Por quê? Não dando para comprar as folhinhas que tem que lavar, armazenar. Então, assim, acaba dificultando um pouquinho no nosso dia. Então, ao invés de deixar de comer, o que eu fiz? Eu quero que compre os congelados. Por mais que, o que acontece? Nessa parte do congelamento, a gente acaba perdendo um pouquinho de vitaminas, minerais, um pouquinho de fibras, que normalmente nos naturais contém mais. Então, ao invés de você ficar sem comer, o que eu prefiro? O dia que consegue consumir o natural, que está riquíssimo em vitaminas ali que a gente está vendo o produto in natura, eu quero que você consome. Agora, não dê para consumir, principalmente às vezes no horário do almoço, que está mais corrido. Tem o congelado, não é simples, a gente tira do congelador, tipo, põe ali na frigideira, põe o temperinho, acabou, tá pronto em 5 minutos, né? Então, eu acho que facilita muito, mas o equilíbrio é o mais importante. Então, vamos colocar de vez em quando um, de vez em quando outro. Perfeito. E, gente, eu adoro. Bom, eu não adorava, não. Era raro eu comer brócolis. Só que ultimamente eu tenho amado. Só que o brócolis que eu mais adoro é esse daqui, ó. Esse é o brócolis que eu adoro fazer com alho. Nossa, alho picado, meu Deus. Nossa, tô salivando já. E é difícil de achar, tava muito difícil de achar esse tipo de espécie. A gente tava achando muito brócolis ninja. E hoje eu encontrei aqui, gente. Esse brócolis é delicioso, porque eu acho que tem uma forma muito simples da gente fazer que fica delicioso. Você deixar ele lavadinho na geladeira, né? Deixado guardadinho. Na hora que você for consumir, coloca um pouquinho de azeite na frigideira, coloca seus temperos, você gosta com alho? Coloca seus temperinhos. Tampa ali um pouquinho, só ele ficar mais ou menos uns 3 minutinhos para você até não deixar cozer demais, porque também cozinhar demais você vai perder os nutrientes. Então é um pouquinho ali para ele ficar al dente, que na hora que a gente come tem até aquela crocância, né? E esse brócolis para mim é o mais gostoso. A pessoa, antes de ter esse monte de profissionais top do lado, achava que fazia tudo certo, fazia tudo errado. Por quê? Eu tenho certeza, não adianta você dar risada em casa, não, que tem muita gente assistindo que faz a mesma coisa. Primeira coisa, vamos tirar carboidrato, pronto, nunca mais engordo, vou ficar linda, magra, tudo vai funcionar. Eu descobri que isso é uma mentira, gente. Todo mundo precisa de carboidrato e eu emagreci comendo carboidrato. Só que comendo da maneira certa e o carboidrato correto, né, Marcela? Com certeza, eu acho que tem muito, as pessoas hoje estão cada vez mais preocupadas com o corpo, né? E às vezes quer fazer uma dieta e tirar totalmente o carboidrato, sendo que ele vai te dar energia, principalmente se você colocar ele num pré-treino. A batata doce num pré-treino, isso faz toda a diferença, porque vai te dar energia durante o seu treino todo. E quando a gente fala de estratégias, por quê? A gente pode colocar carboidrato no seu pré-treino para te dar energia, a gente pode colocar também carboidrato no seu pós-treino, para a gente falar de recuperação. Por quê? Para uma pessoa que treina a semana toda como você, que está treinando de segunda a sexta, então eu acho que recuperação aqui é fundamental. E o carboidrato, ele entra nesse papel. Além de a gente controla esse carboidrato dentro de uma dieta equilibrada, porque eu vou colocar proteína junto e eu vou colocar gordura junto. Aí às vezes você tem a dúvida assim, mas por que eu vou comer os 3 tipos? Por que você não tira o meu carboidrato? Porque às vezes a pessoa ela chega assim morrendo de medo. E quando eu falo de, às vezes ela tá vindo sem comer carboidrato, no seu caso, não comendo carboidrato e reclamando para a Nutri, eu tô cansada, eu preciso de pique. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar um carboidrato pré-treino, porque ele vai te dar essa energia durante o seu treino e vai fazer uma diferença. Por quê? Até antes de dormir você tem o seu carboidrato, porque ele vai te ajudar até no seu sono. Então faz diferença você colocar carboidrato na dieta. Isso vai trazer benefício tanto para o seu corpo quanto para o seu cérebro. Mas o carboidrato certo, né, Marcela? Existe diferença de eu comer o carboidrato como uma batata, né, uma batata doce, do que eu comer uma batata inglesa ou uma batata binge, uma porção de batata fritas ao óleo, um exemplo. É carboidrato, mas é a mesma coisa? Então, aí você falou frita no óleo. Aí quer dizer, tem uma gordura que não vai ter qualidade nenhuma
e a gente está falando assim, se você pegar a batata doce, que é benéfica, você colocar ela no óleo, o que vai acontecer? Ela vai continuar sendo benéfica? Não vai. Então, quando a gente falar dos tipos de carboidrato, a gente acho que tem que deixar muito bem elucidado isso, de explicar para vocês as diferenças desses tipos de carboidrato e o que a gente vai trocar. Porque às vezes a pessoa ela fala que ela tá comendo, ela tá tirando o arroz da refeição, tirando o arroz do almoço e às vezes no meio da tarde ela tá comendo uma bolachinha e tá achando que é super inofensivo. Não tem nada de inofensivo. Né? Então, acho que eu prefiro colocar um carboidrato de qualidade nessa refeição e no lanchinho da tarde a gente troca essa bolachinha por uma outra coisa. Né? E a batata inglesa, como muita gente se preocupa, né? Não quero comer batata inglesa. Não é que não pode comer batata inglesa. Tem algumas refeições que a gente pode até colocar essa batata inglesa como uma estratégia. É que agora no comecinho, que a gente está pensando em perda de gordura, perder um pouquinho de peso, que é o seu objetivo agora nesse começo, então eu quero colocar carboidratos mais fibrosos, que eu acho que vai te ajudar nessa sua perda de gordura. Antes de começar a minha dieta, eu comia uma torradinha de manhã com manteiga ou com requeijão. E aí a Nutri tirou essa torradinha minha. Eu queria saber por quê. Bom, a torrada, eu peguei até 2 pães aqui, né, pra gente fazer uma comparação, por quê? Às vezes a pessoa, ela fica morrendo, ela fala assim pra mim, eu não quero ficar sem meu pão, né? E no seu caso, não foi nem o pão, né, porque você comia torrada. E como ela tinha o intestino um pouquinho preso, que hoje tá uma beleza, né? Tinha o intestino um pouquinho preso, então eu preferi tirar esse tipo de alimento, ainda mais no café da manhã. Eu acho que o café da manhã é primordial a gente colocar alimentos mais saudáveis e alimentos mais in naturas. Então a torradinha descartada. Aí quando a gente falar dos pães, quem gosta de comer pão, eu só queria dar uma dica para vocês. Quando a gente comprar um tipo de pão, eu acho muito interessante a gente procurar os pães que são mais integrais. E como que a gente descobre isso? Quando a gente vai ler ingredientes, vocês estão vendo que aqui, ó, ele fala farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Aí na hora que a gente vai olhar um pão que ele está falando 100% integral, na hora que a gente olha o ingrediente, se ele está falando 100% integral, o que a gente tem que olhar o primeiro ingrediente? Farinha de trigo integral. Esse é o mais importante na hora que você for fazer uma escolha do seu pão. Então, comer pão pode? Pode. Chegamos numa parte aqui, gente, que eu garanto que é a tentação de muita gente. Ainda mais nessa época de Copa do Mundo, cervejinha, todo mundo adora um petisco. Nós chegamos na parte dos embutidos. Embutidos pode? A felicidade dela só em falar. A gente tem que sair correndo daqui dos embutidos. Ainda mais que a gente está tentando equilibrar até essa parte quando a gente fala de inchaço. E quando a gente fala de inchaço, a gente tem que tentar evitar o sódio desses alimentos embutidos. Ele é campeão nisso. E fora as outras substâncias que são tóxicas para o nosso corpo. Então a gente precisa evitar. E quando a gente fala desses sódios, que eu não estou falando da gente tirar o sal de uma alimentação, eu estou falando do sódio que está embutido nos alimentos. Porque o sal equilibra também o nosso corpo. O sal junto com o potássio, esse sódio vindo dos alimentos naturais, ele equilibra o nosso corpo. Porque ele ajuda a ter água dentro das células e fora das células. Agora, se você está falando, eu tenho que tirar o sódio, sim, disso aqui, ó, dos embutidos, aí sim a gente tem que tirar esse sódio. Agora, dos alimentos, a gente pode tranquilamente deixar o solzinho ali, agora evitar esses aqui o máximo que puder. E chegamos aqui na parte das massas. Massas eu acho que é difícil quem não gosta, com excelente molho, nossa. E eu, Nutri, posso comer massa? Não, não posso, né? Ela tá tão disciplinada, gente, mas ela tá tão disciplinada e tem muita coisa aqui que a gente precisa sair correndo, a gente não pode nem passar perto, né? Porque olha, o olho brilha, né? E eu acho que você adaptou muito bem isso, porque eu acho que quando a gente tem um objetivo, a gente quer traçar e a gente quer, né, a gente quer ter resultado. E não é que não pode mais comer massa. Eu acho que para um começo, até para uma resposta melhor até para sua empolgação de você ficar super animada com isso, a gente traçou algumas coisas para a gente tentar evitar, porque às vezes tinha um excesso. Então eu acabei colocando mais nutriente em outros alimentos, mas daqui a pouquinho a Nutri vai liberar um final de semana, comer uma massinha. Então, tipo, num almoço no final de semana, eu acho que isso faz parte desse equilíbrio. Mas, para um começo, para você até ficar mais contente, então a gente faz algumas trocas. Por quê? A gente tirou, mas olha o tanto de benefício que você está tendo devido a essas trocas alimentares que a gente está fazendo. Então, eu acho que faz muita diferença isso, né?
E chegamos à parte dos queijos, gente. Eu consumo toda manhã, no café da manhã, com os ovos ou no lanchinho da tarde. Eu sempre uso a cottage de búfala. Só que aqui não tem cottage de búfala. Posso levar um queijinho mussarela de búfala? Pode. É assim, a gente fez essa escolha da búfala porque eu escolhi um produto menos alergênico, então por isso que eu escolhi essa mussarela de búfala. Mas se a gente tá falando que você tinha pego creme de búfala, Cottage. o cottage. Então assim, trocando por esse queijinho que ele tá vindo de, ele é o quê? São as bolinhas, né? Não tem problema nenhum, contanto que seja búfala. Porque eu fiz essa escolha de búfala, neste momento eu quero que você use só ela. Perfeito. Então, sendo de queijo de búfala, não tem problema. Se eu não encontrar um, eu posso levar uma ricota de búfala, um outro tipo de queijo de búfala, então. Com certeza, tá liberado. E chegamos na parte das carnes. As carnes eu consumo todos os dias no almoço e no jantar. Às vezes eu consumo peito de frango ou uma carne de boi. Posso também o peixe, né, Marcela? Mas mesmo na carne de boi, tem que saber escolher, tem que saber o que vai comer. Sim, porque acho que tem vários tipos de cortes e quando a gente fala, eu preciso que você coma carne mais magrinhas, então a gente vai falar de um patinho, de uma maminha, a gente pode falar de um músculo, pode ser uma alcatra, um filé mignon, que é fantástico. Então, e a hora que a gente fala de frango, eu prefiro mais que você use o peito de frango, que esse que é o mais magrinho, né? Porque coxa sobre coxa são muito mais gordurosas. E nesse momento que a gente não quer muita gordura dessas carnes, então eu pedi para você colocar esses tipos de carne ou frango. Aí o peixe que eu pedi para a senhorita colocar, tá colocando menos, porque eu acho que a gente tem mais dificuldade hoje de comer peixe. Mas o peixe é fantástico, porque ele tem uma fibra incrível, que tem faz a gente ter uma digestão ótima. Então, à noite é uma boa estratégia a gente comer algum tipo de peixe. E um peixe que a gente pode comer muito fácil é o que? Tilápia. Você faz ali grelhadinha. Então, assim, até uma frigideira novinha, isso faz diferença, porque às vezes o paciente fala assim, você quer que eu como peixe, mas eu não consigo preparar ele na frigideira. Não, para tudo, não me fala em frigideira. Eu tô com muito ódio. Verdade, eu comprei uma frigideira fazem 15 dias. Sabe aquela linda, maravilhosa que o cara joga o copinho de café lá dentro, faz assim, não acontece nada, termina ele faz assim? Falei, não, eu vou investir numa boa alimentação, então eu vou investir na frigideira. Prazo de entrega, 4 dias úteis. Fazem 15, a minha frigideira não chega. E na hora que ela chegar, você vai ver, porque você vai falar assim, eu vou comer agora peixe todos os dias. Porque a frigideira faz muita diferença. Porque na hora que você coloca nessa frigideira novinha, frigideira boa, que eu acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho nessa frigideira, porque é um pouquinho de azeite que você vai colocar ali. E na hora que você colocar ela esse peixe para grelhar, ele não vai quebrar nadinha. Você vai colocar ali seus temperinhos, ele vai ficar perfeito e você vai conseguir comer, tipo, 2 vezes na semana, já tá ótimo. Ai, que sua frigideira chegue logo, gente, que tá me tirando de cabelo em pé já. Então, mas vamos supor que eu vou assistir o jogo da Copa na casa do meu cunhado. Lá ele tem o fundo, uma churrasqueira, tá todo mundo lá festejando. E aí, em vez de eu comer a minha carne lá grelhadinha, eu posso comer ela em forma de churrasco? Sim. Uma coisa que eu acho primordial a gente fazer, porque quando a gente está no churrasco, a gente nunca come pouco, né? A gente sempre exagera. E às vezes esse excesso pode prejudicar também sua perda de gordura. Por quê? Todos os alimentos em excesso, não importa se é carboidrato, se é proteína, se é gordura. Se você está comendo uma quantidade excessiva, ele vai virar gordura. Esse excesso, você fala, né? Uma alimentação rica em proteína. Tá, ela é rica em proteína. Mas se ela estiver ultrapassando a necessidade que você tem, vai virar o que no nosso corpo? Gordurinhas. Então, quando a gente consumir essa carne num churrasco, que não vai ser pouquinho, o que eu prefiro que vocês fazem? Evita um pouquinho do carboidrato e coloca bastante verdura, legumes, para até ajudar na digestão dessa proteína, porque a carne tem uma digestão muito mais lenta. Então, mas se vamos tentar minimizar esse prejuízo, então verdura e legumes junto, aí ok. E chegamos aqui na parte dos enlatados, que muita gente é apaixonada por enlatado. Eu não faço muita questão de enlatado, mas um dos enlatados que eu sinto falta é o atum. O atum eu comia bastante enlatado. Pode comer atum? Não pode comer atum? Bom, já que ela disse que gosta,
E nossa primeira conversa, a gente acho que não chegou a falar dos enlatados. Então, assim, poderia entrar uma nova estratégia para a gente colocar esse atum em determinado horário do seu dia? Sim. Mas eu acho que vale muito a pena a gente escolher o tipo de atum que você vai comer. Por quê? A gente pode escolher, ó, eu vou pegar um em óleo e a gente está pegando um natural em água. O que eu prefiro que vocês façam a escolha? Às vezes vocês vão pensar que se eu escolher o em água, ele está sendo natural, está tendo menos gordura. Porque, tem óleo, não pode. Mas o que a gente tem que pensar? Esse alumínio aqui, quando esse atum está protegido em água, esse alumínio ele passa para o alimento. Então a gente acaba se intoxicando com esse alumínio. Quando ele está em óleo, o que acontece? Tem uma proteção desse óleo da lata pro alimento. Então eu prefiro que vocês consumam o em óleo. Não importa que ele tenha um pouquinho, que ele vai ter esse óleo. Essa parte é benéfica pra gente, porque a gente se intoxica com metais pesados. E esses metais pesados acabam prejudicando muito o nosso metabolismo e acaba prejudicando nossa perda de peso, perda de gordura. Então tem que escolher em óleo. Pronto. Pensa na pessoa que fez tudo errado a vida inteira. Eu chegava aqui, eu brigava com o Rogério, que às vezes ele vinha, ele não olhava, ele pegava em óleo, eu tava lá na frente e falava assim, vai lá, devolve tudo, tem que ser em água, Cristo. Tudo errado. Nunca que eu ia imaginar isso. Como tem muita gente assistindo que eu tenho certeza que nunca parou pra pensar nisso. Com certeza, porque a gente tem medo, parece, de gordura, né? E você vê, a sua dieta, ela é riquíssima em gordura saudável, que é isso que a gente precisa aprender. Porque o mal do século não é gordura, gente, é açúcar, é carboidrato. Então, tudo que você olha que tem óleo, não quero. Aí, quer dizer, acaba fazendo uma escolha errada sem saber, né? Tipo, e achando que tá fazendo a melhor escolha. Gente, agora eu vou mudar só um pouquinho, porque eu tenho que falar isso pra vocês. É muita dica, porque assim, se a gente fosse falar aqui, a gente ficava o dia inteiro e não ia dar conta de falar de todos os alimentos e muito menos de tudo o que acontece dentro do organismo de uma pessoa. Então, anota aí. O Instagram da Marcela tá aqui na tela, gente, aqui embaixo. Sigam ela. E vai lá nas histórias, todo dia tem uma história, ou sobre exercício, ou ela dá dica do que consumir, ela dá receita. Gente, falar em receita, eu vou te perguntar uma coisa, viu? Ela dá umas receitas magníficas. Então, tá aqui, gente, segue ela que vocês vão ficar por dentro de cada coisa, de cada novidade que vocês vão achar incrível. E eu vejo umas receitas que você coloca lá, que vai chocolate, 60% cacau, 70% cacau. Tem umas guloseimas maravilhosas e eu vejo que é tudo saudável. Quando que eu vou chegar no ponto que eu posso fazer uma receitinha daquela? Então, acho que isso tudo, como a gente sempre fala, né? Equilíbrio, né? Não tem uma palavra melhor do que a gente fale isso. Por quê? Se você, às vezes, tá lá escrito para o paciente que pode comer o chocolatinho todos os dias. Se a gente souber ter controle, que a gente fala, normalmente eu peço para a gente pesar algumas coisas. Por quê? Não é questão de, tipo, entrar numa neura de ter que ficar pesando os alimentos. E sim a gente entender o quanto que a gente está comendo, né? Porque tem uma porção, é individual isso, porque se às vezes o paciente não está pesando, o que acontece? Ele pode estar comendo mais do que é necessário para ele, né? Agora, na parte quando a gente fala de doce, a gente quer tudo mais, né? Então, se a gente souber pesar, fazer uma quantidade exata e às vezes fazer uma receitinha individual desses bolinhos, né? Eu acho que a gente está colocando ali prazer, satisfação, nutrição e eu acho que esse bem-estar que a gente também precisa, eu acho que tá tudo ali numa refeição que pode ter um pouquinho mais de... vamos colocar, às vezes se você exagerou um pouquinho de algum tipo de... algum ingrediente que você colocou ali, eu acho que o prazer, junto com essa nutrição que tem nesse composto que a gente fez desse bolinho, eu acho que não vai ter problema nenhum, não vai causar problema nenhum prejuízo. Eu acho que você vai continuar seguindo plena como você está. Gente, infelizmente, nós vamos ter que encerrar por aqui
As nossas compras continuam, só que para vocês acabam por aqui. Eu tenho certeza que vocês estão com quero mais aí gritando do outro lado, porque tem muita coisa pra gente falar ainda. A gente tem os óleos para falar, os refrigerantes, as bebidas alcoólicas, os doces. Gente, tem tanta coisa, tanto item, tem tanta coisa que pode, tem tanta coisa que não pode, que nós vamos voltar ao supermercado. Vai ter um outro programa somente pra gente falar muito e muito mais sobre isso, né, Marcela? Com certeza. E a gente, vamos encerrar aqui atrás do quê? Dos chocolates, os doces. Eu acho que informação aqui são várias e eu acho que dica aqui vale muito a pena, porque o supermercado a gente fica maluco. E uma dica que eu acho que pra gente finalizar é nunca vir no supermercado com fome, porque senão você acaba pegando o que não está na sua dieta. E outra dica é trazer a listinha, gente, senão você fica na dúvida você acaba levando, né? Com certeza. E como você tá com fome, você acaba não pensando muito. Então, só hoje. Então vai com a sua listinha bonitinha e sem fome. Gente, dá que gostinho de quero mais. Vocês não têm noção, porque nós estamos aqui, tem muita coisa para ser falado, mas continue com a gente, continue no quadro Eu Me Cuido e Você, porque esses profissionais maravilhosos, cada dia vai surpreender vocês com muita informação. A todos, gente, uma ótima semana, nos vemos na próxima. Beijo da Nutri. Beijo da Lê. Gira comigo, gira com a Nutri. Segue ela lá no Instagram que vocês vão amar as dicas. Chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado da cobertura social e do quadro Eu Me Cuido e Você, porque na próxima semana tem muito mais e vem grandes novidades por aí. E você que está nos assistindo pode participar do programa. É fácil. Envie as suas perguntas para as minhas redes sociais ou pelo WhatsApp que está na tela. Você pode enviar as perguntas inclusive para os profissionais, para o endocrinologista, para a nutricionista, para a psicóloga, para o personal. Tem alguma dúvida? Envia para mim, porque eles vão responder para você. Tenham todos uma ótima semana. Nos vemos na próxima. Se cuidem! If you don't like the way I talk, then why am I on your mind? If you don't like the way I